Queremos saudar a todos os irmãos, saudamos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar um pouquinho nessa noite sobre a palavra de Deus. E às vezes nós pensamos que fica difícil escolher ou até falar num assunto a cada dia ou a cada momento, mas no nosso próprio cotidiano acontecem situações, circunstâncias que nos levam a ter uma infinidade de versículos bíblicos, e a palavra de Deus ela nos deixa a par de todas as circunstâncias da vida, Então, gostaria de falar um pouco com os irmãos aí, teus amigos, se quiser alguém aí comentar alguma coisa, se preferir compartilhar, fique à vontade. Nessa noite eu quero falar aqui alguns minutinhos e eu tomei por uma palavra, Deus me reportou essa palavra, estava meditando, em Eclesiastes 3, quando a palavra de Deus diz que há um tempo para todo propósito, Então, às vezes acontece coisas nas nossas vidas que nós não entendemos muito bem a primeiro momento. Com você que está assistindo, vai assistir, tem situações que você a primeiro momento parece que não entende, mas Deus sabe de todas as coisas, E hoje, pensando no momento, meditando, eu gostaria de deixar uma reflexão a todos os irmãos aí. Não falo na condição assim de pastor, digamos que é uma referência aos pastores, mas como pessoa. É sobre uma realidade que acontece não só com pastores, mas com pessoas, com famílias, É essa questão, pessoas que entram e saem da nossa vida. Estava pensando sobre essa situação. Nós estamos aí dirigindo a igreja em Novo Hamburgo desde 2012, Desde 2012. Começamos um trabalho aqui na Vila Kipling, em Canudos, em 2012, precisamente, primeira reunião em 23 de março de 2012, e a gente vem lidando com pessoas já mais direto, assim, pastoreando, atendendo famílias, Então, a gente lida com pessoas, E não falo só como pastor. Até eu não faço muito assim, empenho de me apresentar como pastor. Eu gosto de dizer, e tomo a liberdade de dizer que eu estou pastor. Que eu acho que sabemos que pastor é uma função, E essa função é um período determinado por Deus também, falando no assunto de tempo determinado. Estar pastor, ele pode ser um período ou até o fim da vida pastoreando, ou daqui a pouco por uma situação ou por outra não, digamos que acaba não apacentando mais, mas caminhando, na caminhada da fé, no caminho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas estou pastor, mas não estou dizendo aqui na questão ser pastor. Agora, quem atende igrejas, encarregados, pessoas que lidam com pessoas, que aconselham, que sabem o que eu estou dizendo aqui, Quem sabe quantos pastores vão assistir aí. E é bom nós compartilhar a experiência, É bom, Eu não sou o pai das experiências, mas a gente já passou por algumas situações e isso é bom compartilhar, Quem sabe que a gente vai abordar aqui uns minutinhos, vai te confortar, quem sabe vai te alarmar, te apavorar, Ou quem sabe vai servir como um alento de você ficar confiante, tranquilo. Porque a palavra de Deus nos deixa tranquilo para tudo, O Senhor Jesus mesmo disse que Ele nos dá uma paz infinda. Olha, eu dou uma paz para vocês, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. O mundo dá uma paz passageira, momentânea, mas Ele dá uma paz eterna, uma paz para sempre. Então, independente do que aconteça nas nossas vidas, nós temos a paz de Deus em nossas vidas. Eu já quero entrar aqui logo no assunto, compartilhando com os irmãos, Estava pensando, e como eu falei antes sobre a questão atender igreja, nós já tivemos várias experiências, E uma coisa que eu aprendi, e tomo isso como experiência, como lição, que as pessoas, elas entram e saem da nossa vida,
aos pastores, aos obreiros, às pessoas mesmo, né? Como cidadão, como família, né? O ser humano, toda pessoa tem uma carência. E sabe que eu sempre comento, né? Até nesse assunto aqui, até pegando emprestado aí aos ouvidos dos irmãos e amigos, né? Muitas pessoas, assim como eu, nós não se identificamos muito com não e nem perda, né? Essa é a realidade. E quem é pastor sabe o que eu estou falando aqui. Pensando nisso, né? Em nosso curto tempo de vida, nós temos um curto tempo de vida, né? A Bíblia diz que a vida do homem, da mulher, do ser humano é em torno de 70 anos. E o que passar dos 70 anos, muitas vezes é o enfado e canseira, né? Então 70 anos é rápido. Porque eu lembro que quando eu era adolescente eu queria muito ficar de maior, 18, 20 anos, ser senhor de mim. Mas na verdade depois dos 18 anos, 20, ali em diante, não vi mais passar. Agora eu só observo os cabelos brancos, aquelas dorzão no corpo, né? Às vezes não é toda aquela disposição que a gente tem quando era jovem. Mas pensando nesse curto tempo de vida que eu e você temos, todos nós como ser humano, passa tão rápido, né? Estou com 46 anos, eu vou fazer 47 logo, né? A gente sabe que temos um tempo, se Jesus não voltar, mas precisamos viver intensamente porque a vida passa tão rápido, né? O tempo passa muito rápido. Pensando nesse curto tempo de vida, né, me pego a pensar sobre o nosso cotidiano, né, da nossa vivência. Pensando nisso, aí resolvi hoje gravar então esses minutos pensando no nosso relacionamento com as pessoas, né? Nós se deparamos com a realidade de que as pessoas entram e as pessoas saem da nossa vida. Essa é a grande realidade. As pessoas entram e as pessoas saem da nossa vida. Isso é sempre. Todas as pessoas que passam em nossas vidas deixam as suas marcas. Essa não tem como negar. Num ir e vir contínuo, sempre, né? As pessoas que permanecem é porque simplesmente doaram seus corações para ter sintonia com as nossas almas. As pessoas que se vão, né, deixam em nós um grande aprendizado, né? Independente do tipo de atitude que tiveram, deixam um aprendizado. Essa é a grande verdade, essa é a grande lição que devemos tomar para a nossa vida. Com as pessoas orgulhosas, né, nós aprendemos que devemos ser humildes. É um aprendizado, né? Com as pessoas atenciosas para conosco, aprendemos a ter gratidão. E com as pessoas duras de coração, aprendemos a liberar o perdão. E falando nisso, né, a palavra de Deus diz que aquele que não perdoar, não receberá o perdão, né, de Deus. Isso na própria oração, né, a oração modelo que Jesus ensinou, ele ensinou dizendo que, né, perdoa-nos assim como eu perdoo. Perdoa-me, Senhor, da forma que eu perdoo. Como eu perdoo, né? Então, com as pessoas duras de coração, nós aprendemos a liberar o perdão. Umas pessoas saem das nossas vidas e deixam a porta aberta, como quem diz, nem fecha porque eu já volto, né? Outras pessoas saem e batem a porta tão forte, né, como quem diz, nunca mais eu volto para a sua vida, né? As únicas pessoas, irmãos, que são insubstituíveis na nossa vida são os pais, a nossa família, né? Não digo que devemos tratar as pessoas descartáveis, de forma alguma, né? O que eu digo é que aprendi que nós não podemos ter medo, nem tampouco, né, impedir quando alguém decide sair da nossa vida, ou decide ir embora, né? Eu ouvi um pregador, você deve ter ouvido também essa frase, um pregador dizer, não implore que fique quem já decidiu ir embora. Quando algumas pessoas saem da nossa vida, causa em nós uma espécie de dor, né? Mas nós sabemos que os que são para ficar, ficam, né? E que tudo acontece por um propósito maior de Deus. E que de certa forma foge ou está fora da nossa compreensão. Pensando nisso, eu senti meu coração de compartilhar um texto bíblico aqui com os irmãos, né? Eclesiastes 3, 1 ao 8, os versículos que nós vamos ler rapidamente. Eclesiastes 3, do 1 ao 8, que fala sobre um tempo determinado para todas as coisas.
né, debaixo desse céu, sob a face dessa terra. O texto de Eclesiastes 3, 1 a 8 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo, né, para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer, o tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e também tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e também tempo de paz. O escritor aos Eclesiastes escreveu, o sábio escreveu isso, falando sobre o mundo que nós vivemos. Nós vivemos em um mundo, né? E nesse mundo há um tempo, nesse curto trajeto, essa curta trajetória de vida, de existência, há um tempo determinado para todo o propósito. Tem tempos bons e tempos ruins, né? Tem tempo de amar e tempo de odiar. Vai haver um tempo de paz, né? Mas também vai haver tempo de guerra. Essa é a realidade da nossa vida. Não podemos esperar só mar de rosa, não podemos esperar só colher flores, né? Temos que esperar tudo nesse mundo, né? Então, pensando bem, eu lembrei-me nesse texto aqui de um tempo para todo propósito. Eu lembrei-me de um presbítero chamado João Messias, né, do Nascimento. Nós moramos, né, de agregado nas propriedades dele no interior, né, do Paço Faxinal, São Luís Gonzaga, e ele tinha um dizer, né, que me chamou a atenção, me marcou. Eu tinha 11 anos na época, e eu lembro que ele, quando acontecia as coisas no mundo, comportamento das pessoas, que às vezes nós não entendíamos, que por que isso, né? O senhor pode me explicar o que se disse, como é que pode acontecer isso? Aí ele tinha um dizer assim: olha, mundo para ser mundo tem que ter tudo. Isso é mundo. Mundo para ser mundo tem que ter tudo, né? Então eu sempre guardei aquilo, né? Existe isso, existe aquilo, né? Mundo para ser mundo tem que ter de tudo, tem que ter o bem, tem que ter o mal, né? Tem que ter um tempo de paz, tem um tempo de guerra, tempo de amar, tempo de odiar, né? Às vezes, né? Tem um propósito, né? Tudo isso tem um propósito, como, né, eu mencionei para os irmãos. Tudo acontece, né? Tudo acontece por um propósito maior. Às vezes nós questionamos, né? Questionamos o que está acontecendo. Todas as coisas acontecem no nosso cotidiano, na nossa vida, como eu estou falando hoje o assunto, pessoas que entram e saem na nossa vida, né? Tudo acontece por um propósito maior. E isso não está na nossa alçada, né? De certa forma está fora da nossa compreensão. Por isso que às vezes você questiona, por isso que por que isso que está acontecendo? Não é, né? Há um propósito maior, foge da nossa compreensão. E Eclesiastes 3 é um capítulo que fala do tempo para todas as coisas. Há um tempo, e nós passamos por isso, por aquilo, né? E por aquilo outro durante a nossa curta trajetória de vida. O que nós devemos fazer é renovar a nossa esperança, a nossa confiança, né? E alegrar-nos no Senhor nosso Deus. E eu agora, a partir disso, eu digo que uma vida nesse mundo se passa por tudo, né? Momentos bons e momentos ruins. Eu estou falando dentro dessa situação, dessa circunstância, desse assunto, quem sabe com pessoas que vão assistir, ou estão assistindo aí, quem sabe, que estão se questionando agora. Mas por que, Senhor? Né? Por que, Senhor, aconteceu isso? Por que, né? Ficamos aquelas perguntas, porque o ser humano, o ser humano tem essa carência e essa, né, de ficar se questionando. Na verdade, temos que passar por isso. E tem um propósito maior, né? Tem um propósito maior que foge a nossa compreensão. E isso está nas mãos de Deus, está no controle
de Deus. Então há um tempo determinado, há tempos bons e tempos ruins. Quando está bom, vamos adorar o Senhor. Quando estiver ruim, vamos adorar o Senhor, porque há um tempo, né? Depois da luta vem a vitória. Ninguém tem vitória sem ter luta. Ninguém passa por um período de paz sem antes guerrear. Então, guerreia, seja um soldado, né? E combata, né? Essa batalha, enfrenta esse combate, porque com certeza depois do combate vem a vitória. Então, o mundo, para ser mundo, tem que ter de tudo, e uma vida nesse mundo, digo eu, se passa por tudo. Então, o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, ele falou para nós com relação ao mundo, né? Nós devemos focar em Jesus Cristo, o amigo mais certo na hora incerta. Quem sabe você está vivendo uma hora incerta na tua vida, ao teu ponto de vista. Mas que coisa isso acontecer, tão incerto essa situação. Mas eu quero dizer para você, tem alguém que não está distante de você, Jesus Cristo. Ele é o amigo mais certo na hora incerta. No momento mais incerto da sua vida, é ali que está Jesus. Quando termina o teu limite, começa o agir de Deus. Quando você não pode mais caminhar, e nem se arrastar, nem rastejar, nem andar de joelho, né? O Senhor, nosso Deus, te carrega, ou nos carrega nos braços de amor, né? Quando nós achamos que estamos sozinhos, né? Não é nós sozinhos, Ele está nos levando. O apóstolo Paulo diz que quando eu penso que eu estou forte, e que eu estou fraco, né? Isso aí foge da lógica. E quando eu acho que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Sabe por quê? Quando nós temos na pior da luta da situação, nós se apegamos com Deus que tudo pode. E Ele nos carrega, Ele vence por nós. Então devemos focar. Não podemos colocar o nosso foco em coisas, né? E olhar para isso ou para aquilo, para A ou B, mas olhar firme, fito em Jesus Cristo, o amigo mais certo na hora incerta. Ele tem consolo para aqueles que estão desconsolados, né? Ele tem alegria para aqueles que estão tristes, ele tem a cura para quem está enfermo. Ele é o amigo mais certo na hora incerta da minha e da tua vida. E ele, Jesus Cristo, disse que no mundo, enquanto estivermos aqui nessa curta trajetória da vida, eu digo nesse lado da eternidade, né? Porque nós somos seres eternos. Somos seres espiritual, né? Somos seres espiritual, né? Então somos eternos. Mas nós estamos deste lado da eternidade, que é essa trajetória de 70 anos, um pouco mais. Mas enquanto estivermos nesse mundo, disse o Senhor Jesus, no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição, né? Mas vivam a vida animado, né? Eles tenham um bom ânimo, vivem uma vida animada, não se desanime, não se deixe levar por nada, por situação nenhuma. Olha para Cristo, pensa positivo, né? Pensa positivo, nem tudo está perdido. No mundo tereis aflição, disse o Senhor, mas vivam uma vida animada, porque eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, confia no Senhor. E tenha em mente que enquanto estamos debaixo desse céu, nesta terra, desse lado da eternidade, nessa trajetória de vida, né, teremos todos os momentos e teremos várias experiências e circunstâncias. Tempo de estar alegre, tempo de estar triste, tempo de chorar e tempo de não chorar, né? Estar sorrindo. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de jogar pedra e tempo de juntar. Né? Enfim, tempo de paz e também tempo de guerra. Mas vivemos firme em Jesus Cristo, com a firme esperança, né? Há o ditado que diz que a esperança é a última que morre, mas para quem está em Cristo Jesus a esperança não morre, porque a esperança é Jesus. Quem está em Cristo Jesus, né? Não podemos dizer que a esperança é a última que morre, porque a esperança não morre. A nossa esperança é Jesus e Ele está vivo. Ele é a vida eterna. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né?
Ele é a vida eterna, Ele é a esperança. E Ele prometeu, quando terminar o nosso tempo aqui, Ele tem um lugar melhor para nós. Ele disse, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Creia na tua vitória, pense positivo, não se deixe levar por situação nenhuma. Sigamos em frente, né? Porque o Senhor, Ele disse, né? Olhais para mim e sereis salvo, vós todos os termos da terra. Não importa a situação que você esteja passando, Ele pode te salvar dessa situação. Se você está endividado, Ele pode te salvar. Se você está enfermo, Ele pode te curar, né? Se você está perdido, Ele pode te encontrar, né? E se você está como morto, Ele pode te reviver. Se você está com dor, Ele pode colocar azeite e vinho sobre suas feridas e você vai ficar aliviado. E Ele vai te conduzir a pastagens verdejantes, a uma estalagem que você será, né, cuidado, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero deixar essas palavras de meditação aos irmãos, mas antes de encerrar essa live aqui, eu quero orar com vocês. Você que estiver assistindo ou assistir, né, e quiser fazer um propósito com Deus, quiser se entregar para Jesus, eu não posso deixar de dar essa, né, essa oportunidade para você, porque nós estávamos estudando a palavra de Deus para a salvação do homem. Para a salvação é necessário que a pessoa ouça o Evangelho, a pregação do Evangelho, ou então leia, né? E nele creia e se arrependa dos seus pecados, se arrependa da vida que levava, né? Reconheça seus erros e se entrega a Jesus e terá o seu pecado perdoado mediante o arrependimento, a entrega para Cristo, e também tenha a salvação da sua alma. E você que está ouvindo essa palavra é o Evangelho do Senhor. É a palavra de Jesus Cristo, né, que está nos confortando, nos consolando, né, nos norteando nessa noite. Se você quiser fazer um propósito com Deus, aceitar Cristo, não só para Salvador, porque eu sempre digo, tem muitas pessoas que querem só o Salvador, eu quero estar salvo, né, mas não querem Cristo para ser Senhor da sua vida. Nós devemos querer Cristo, aceitá-lo para ser nosso Salvador, e a salvação só está em Cristo, não existe outro, né? Mas também devemos tê-lo como Senhor da nossa vida, que a partir do momento que nós se entregar para Cristo, que Ele venha dirigir a nossa vida, que Ele venha dirigir a sua vida. Você pode dizer, eu digo sim para Jesus, né? E eu vou orar agora nesse momento, e vou pedir nessa oração, junto com você, que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida para o dia da vinda do Senhor. Você pode, aí no seu coração, com sua mão no seu coração, você pode dizer, eu aceito através dessa pregação, através dessa palavra de Deus, eu aceito Cristo como Salvador, único e suficiente Salvador. E também quero Ele para ser Senhor da minha vida, né? Nós vamos orar e com certeza Deus estará confirmando isso, né? E você que está enfermo, você que está com problema, você que está atordoado na sua vida, nós vamos orar agora e o Senhor nosso Deus, Ele vai entrar com providência para resolver o seu problema. E Ele também irá confortar seu coração e tornar-te dar alegria novamente, né? Quem sabe você está fazendo muito questionamento pela sua vida, pelo seu cotidiano, o que está acontecendo na sua vida. Tudo o que acontece está no controle de Deus e há um propósito maior que foge à nossa compreensão. Eu sempre menciono um versículo bíblico que está em Romanos, que diz, 8:28, que diz, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece na vida do cristão, daquele que ama a Deus, tudo isso ocorre para o teu bem e para o nosso bem. Oramos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante, Senhor, dos irmãos que estão assistindo e de irmãos que ainda vão assistir, Senhor, esse vídeo. Ó meu Deus, agora eu quero, Senhor, esse irmão, essa irmã que está fazendo um propósito de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, né?
e também tê-lo, o Senhor, como Senhor da sua vida, se arrependendo dos seus pecados, decidindo abandonar toda a vida de erro, estando disposto, Senhor, a abandonar a sua vida de erro do passado. E agora, Senhor, mediante o arrependimento sincero, pedimos ao Senhor que o Senhor venha perdoar os pecados e salvar essa alma, salvar esse homem, salvar essa mulher. Senhor, escreve, Senhor, o nome desse irmão, dessa irmã no livro da vida para o dia da tua vinda. Senhor, esses que estão enfermos, esses que estão, Senhor, com um problema sério, eu quero dizer, Senhor, não sei como dizer nessa oração que o Senhor vai e faça isso ou aquilo, mas que o Senhor resolva o problema. O Senhor é maior do que qualquer problema. Entra com providência, Senhor, na vida desse homem e dessa mulher. Cura a enfermidade, dá alívio à dor, resolve o seu problema e dá uma noite de paz, uma noite de bênção, assim como para nós aqui, para mim, minha família e também para todos os irmãos que irão ter contato com essa gravação. Amém.